Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje é a nossa lição de número 6 e o nosso tema é a institucionalização da adoração e do louvor. E o nosso texto do dia, irmãos, que está em Salmo 79, 13, diz assim: Assim nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, geração em geração, cantaremos os seus louvores. Então nós percebemos aqui o salmista dizendo que a sua geração cantaria os louvores para Deus, né? Não cessaria de adorar ao nome do Senhor, sempre estaria cantando o nome do Senhor, sempre estaria louvando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, e não cessaria este louvor. Então aqui ele está dizendo que não deixaria de louvar ao Senhor, ou seja, não importa o que acontecesse. Na nossa síntese, irmão, diz assim: a institucionalização da adoração e do louvor foi um processo pelo qual o povo de Israel teve de passar para enfrentar o desafio do crescimento e amadurecimento no meio de sua jornada no deserto. Institucionalizar, meus irmãos, quer dizer adquirir caráter, ou seja, ter um caráter formado de adoração, como a nossa lição está querendo passar, de ser uma coisa natural, adorar de forma natural ao Senhor. Então, institucionalizar quer dizer adquirir caráter, ou seja, como nós falamos, normal, você adorar o nome do Senhor como uma forma normal, não precisa ninguém forçar você a adorar o nome do Senhor. Isso acontece normalmente, né? E aqui, no nosso texto bíblico, diz assim, Deuteronômio diz 12, do 1 ao 7. Esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis servirão os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore verde. E derribarei os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo. E abatereis a imagem de escultura dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Então Deus aqui, falando já, Moisés falando para o povo, que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam não deixar nada, acabar com tudo, com os deuses, com tudo, para que não houvesse nenhuma contaminação daquele povo para com o povo de Israel. E diz mais: assim fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o nome e sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Então Deus, ele escolheria o lugar que o povo traria o sacrifício, como nós vemos que foi levantar o tabernáculo no deserto, mas Deus escolheu da forma aonde que eles deveriam trazer o sacrifício e também como esse sacrifício deveria ser trazido para a sua adoração. E a nossa introdução: ao salvar Israel da opressão da terra do Egito, o Senhor Deus investiu sistematicamente na reeducação espiritual do povo, transmitindo-lhes seus estatutos e mandamentos, especialmente com relação e louvor à adoração. Percebemos assim, a partir da saída do Egito até a chegada em Canaã, um esforço de Jeová em criar instituições, normas, regras que conduzissem Israel a uma adoração genuína, livre de influências estrangeiras. Então Deus estava investindo no povo, para que o povo fosse um modelo de nação que adorasse ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus ele escolhe o povo, ele está reeducando o povo, porque, irmãos, naqueles dias também já existia povos que adoravam outros deuses. Já existia uma idolatria terrível, já existia vários deuses. Hoje nós vemos que existem milhares de deuses, mas naquela época também já existia, o povo já estava nesta prática. E ainda mais o povo aqui, que tinha acabado de sair do Egito, com todos aqueles deuses, então Deus estava reeducando eles acerca da sua presença. E aqui, continuando, por isso é criado todo um sistema de sacrifícios com significados e razões próprias.
É confeccionado um centro de adoração móvel através do qual o povo pudesse crer que a presença divina não lhe abandonara. É separada toda uma tribo para cuidar dos elementos do culto e uma família inteira para o ofício sacerdotal. Então nós vemos que Deus ele separa uma família toda, uma tribo. Né? Nós vemos que quando começou, né, as ofertas de sacrifício, quando começou o tabernáculo, que Deus escolhe a família, né, de Arão e a tribo de Levi. Mas por que Deus faz isso? Para que pudesse ser uma coisa separada, não que deveria o povo, não, separada no sentido que aquelas pessoas só fariam aquilo, para que pudesse ficar bem feito. E continuando aqui, esta série de prescrições devocionais exigidas de Israel deve levar-nos à reflexão a respeito da seriedade com que encaramos nossos momentos de louvor e adoração em nossas igrejas. Então, às vezes, as pessoas que fazem certas coisas, é que hoje a gente tem muitos afazeres, a gente trabalha e às vezes tem que fazer certas coisas na igreja, mas naqueles dias não. Eles deveriam fazer somente aquilo. Mas como é que a gente faz para conciliar? Temos que conciliar, irmãos, não tem jeito. Para nós fazermos bem feito na igreja e também fazermos bem feito no nosso trabalho. Então nós temos que conciliar tudo para que Deus possa se alegrar de nós. Então, tem como nós conciliarmos? Sim, tem como. Como a gente pode conciliar? Quando a gente estiver na igreja, a gente fazer com a nossa mentalidade na igreja. Pensarmos nas coisas de Deus. Quando a gente estiver fora, não adianta a gente querer levar o nosso problema para dentro da igreja e o problema que às vezes a gente enfrenta em algumas situações, na igreja a gente trazer para casa. As coisas têm que ser separadas. E aqui, no tópico 1, Israel é um povo cujo estilo de vida resume-se em adoração. No 1, a pormenorização dos elementos devocionais em Israel. Após a saída do povo do Egito, Deus tratou rapidamente de transmitir a Moisés, que transmitiria ao povo os preceitos centrais da adoração que deveria ser apresentada por Israel a Deus. Era necessário garantir a influência de 430 anos no Egito não geraria prejuízos espirituais no povo. Então o povo fica 430 anos. Egito, um povo idólatra, um povo que adorava vários deuses. Então Deus, ele começa, como nós falamos, reeducar o povo acerca da adoração a ele. E aqui, aquilo que para alguns pode parecer um exagero detalhista, era na verdade a expressão do amor zeloso de Deus por seu povo. As orientações a Moisés, que eram jurídicas, cerimoniais, sociais e devocionais, tinham como objetivo último orientar a descendência de Abraão na fuga do politeísmo e na dedicação a uma vida exclusivamente voltada a Jeová. Então Deus usou várias leis para Moisés, tanto civis como cerimoniais, como a questão da adoração, no sentido de levar, né, o cordeiro, como nós vemos, né? Mas também existia o politeísmo naqueles dias, na época no Egito. E como que era esse politeísmo? Vários deuses. Eles adoravam vários deuses, como nós estamos falando. Então Deus queria que eles tivessem uma adoração exclusiva para Ele. Deus queria trazer o povo exclusivamente a adorar a Ele. Então o povo investe Deus investe no povo, para que o povo possa adorar somente a Ele. Então, quando Deus ele cria tudo isso, como nós vemos, quando Deus ele institui todas essas coisas, é para dar caráter para o povo como um caráter de adoração, uma coisa natural. Eles praticam aquilo que Deus colocou naturalmente, porque isso já faz parte do seu caráter. E no 2, a institucionalização da adoração. Até aquele momento histórico, os filhos de Israel utilizavam-se das mesmas práticas tradicionais compartilhadas pelas sociedades do Oriente Antigo para prestarem o seu culto a Jeová. Inicia-se então um longo processo de aprendizagem onde o Senhor pacientemente vai fundando as instituições que regulamentarão a adoração do povo de Israel. Então o povo tinha essa prática, porque a única coisa que o povo viu como adoração a outro Deus, né, como divindade, foi a outros deuses. Então o povo já tinha esse exemplo. Então o povo naturalmente seguiria ele. Mas Deus queria que, para Deus, teria que ser diferente, né? Vai fundando as instituições. Se antes todo tipo de oferta e sacrifício era feito aleatoriamente, segundo o desejo de cada adorador, agora o Senhor institui o sacerdócio
e através da cooperação de homens dedicados exclusivamente a Deus, institui regras. Então, Deus institui regras, como nós vamos aqui, institui horários, institui como deveria ser, institui a tribo que deveria ser, quem deveria ser o sumo sacerdote, quem deveria ser os sacerdotes, como deveria ser isso, os levitas, como deveria ser esse cerimonial. Deus institui tudo e o povo deveria respeitar. E aqui, continuando, a adoração deixa de ser algo episódico e isolado e passa a relacionar-se com tudo o que se cultiva, cria, trabalha, ou seja, o louvor a Deus conecta diretamente com a vida cotidiana. Então Deus queria que fosse uma coisa cotidiana, uma coisa natural do homem, como nós estamos falando. E Deus cria vários meios para que as pessoas pudessem, né, no seu dia a dia, adorar a Deus, fazer algo para Deus. E até hoje lá no Oriente Médio eles fazem isso, né? Eles fazem esse tipo de coisa. Eles dobram o seu joelho aonde tiver, 3 vezes ao dia. E tem várias coisas, rituais, que eles continuam. Não importa onde eles estão, eles fazem isso. O 3 aqui, tudo é do Senhor. Uma das características fundamentais do culto que passa a ser estabelecido no meio do povo, liberto do Egito, é a gratidão. As ofertas, celebrações e rituais apontam para o grande amor de Jeová, que foi importantíssimo no tempo da escravidão. Então o amor a Deus, né, nós vemos que quando o povo estava ali, teve uma possibilidade de sair desse jugo do Egito, o povo se apega com Deus. E continua absolutamente relevante durante toda a história do povo. As 3 grandes festas judaicas eram festividades estabelecidas para desenvolver continuamente uma consciência grata ao Senhor. Deste modo, deve-se compreender que a institucionalização da fé judaica teve o objetivo de estabelecer um conjunto de garantias que assegurariam o desenvolvimento de uma fé saudável e equilibrada entre o povo de Deus. Deus cria as festas, Deus cria tudo para quê? Para que Deus faz isso? Para que o povo pudesse ter, né, um caráter espiritual, um caráter a qual adorasse o nome dele naturalmente. Então nós vemos que Deus, ele investe no povo, como nós estamos falando. Mas o povo também deveria valorizar essa oportunidade de buscar ao Senhor. Então, cada um fazendo a sua parte. Nada mais justo que isso. Cada um fazendo aquilo que Deus determinou. Cada um fazendo ao qual Deus está colocando. Então, quando nós vemos aqui, interessante, que asseguraria o desenvolvimento de uma fé saudável e equilibrada entre o povo de Deus. Então, adorar a Deus não era que Deus não queria fanatismo. Deus não queria que o povo fosse fanático. Deus não queria que o povo fosse, vamos dizer assim, não, Deus queria que fosse uma coisa equilibrada. Deus queria que o povo tivesse amor a Ele. Deus queria que o povo tivesse obediência aos seus requisitos e às suas ordenanças. Deus queria que o povo tivesse isso. Não fanatismo, não religiosidade, não. Deus queria que o povo tivesse amor a Ele, respeito pela sua presença. E o nosso pense aqui, se Deus não tivesse estabelecido um conjunto mínimo de normas e cerimoniais para a organização do culto a Ele, como comportar-se-ia aquela multidão de pessoas que caminhava no deserto no momento de adorar a Deus? Então, se Deus não tivesse investido tudo isso, como é que seria a adoração a Deus? Eles seriam fanáticos e religiosos. É isso, irmãos. Então, no 2 aqui, critérios, normas e procedimentos para adoração em Israel. Ofertas e sacrifícios específicos. Então, meus irmãos, nós vemos que Deus, ele especifica aquilo que vai ser colocado no altar. Deus especifica como que vai ser, né, o momento da adoração. Aonde tem que o que tem que fazer com o cordeiro. Depois de matar com o cordeiro, o que tem que fazer com o sangue do cordeiro. Como que deve se achegar na presença do Senhor? Qual o tipo de roupa? Quem deve se achegar na presença do Senhor? Quantas vezes no ano pode se entrar no Santo dos Santos? Então tudo isso Deus coloca. Tudo isso Deus faz. O que é, né, o sacrifício de animais? O que seria o sacrifício de cereais? Como seria isso? Então, meus irmãos, Deus estabelece tudo. Para quê? Para que o povo pudesse valorizar a sua presença, para que o povo tivesse obediência
aquilo que as ordenanças do Senhor. E aqui na última parte aqui, essa série de requisitos exigia daquele que iria adorar a Deus um cuidado contínuo, o que levaria a pensar em Deus diariamente enquanto envolvido em seus afazeres cotidianos. Então, por que Deus faz isso? Como nós vemos aqui o autor da revista mencionar, eles deveriam o quê? Pensar em Deus diariamente. Diariamente ter obediência à palavra de Deus. Não religiosidade e nem fanatismo. Não. Obediência e amor ao seu Deus. Então Deus, ele permite tudo isso. Ele faz tudo isso com o povo. Ele dá toda essa estrutura para o povo, essas ordenanças. Manda o povo fazer certas coisas. Para quê? Para que o povo pudesse ser abençoado, irmãos. Nada mais, nada menos do que isso. Deus queria abençoar o povo. Então, por isso que Deus coloca todos esses requisitos e, vamos dizer, todas essas normas para que o povo pudesse ser abençoado. Lugares especiais, o 2. A adoração cerimonial foi concentrada em um lugar comunitário, através do qual homens e mulheres ricos e pobres, todos podiam adorar ao mesmo tempo. Então, Deus não queria distinção de classe social. Deus queria que todos adorassem juntos no mesmo lugar. Não essa separação de o rico adora de um lado, o pobre adora de outro, né? Ou seja, as pessoas deveriam adorar todas no mesmo lugar, sem distinção de classe social, de condição financeira. Num texto multipoliteísta, a designação de um só local para adoração oficial reforçava nos corações e mentes dos israelitas que só havia um Deus a ser reverenciado inicialmente. Este local foi o tabernáculo, como nós falamos, o ambiente da adoração portátil que o Senhor ordenou que Moisés construísse. Posteriormente, este local de adoração foi fixado no templo em Jerusalém. Aí nós vemos lá na frente, Davi ele faz o desenho do templo e Salomão vai e executa o desenho. Mas aqui nós percebemos, irmãos, que Deus ele estabelece até como seria o tabernáculo, como que deveria fazer, quem deveria desmontar, quem deveria montar de novo, que eram os levitas que deveriam cuidar disso. Tudo Deus dá detalhes e Deus se preocupa muito com os detalhes. Então Deus, ele queria que o povo, né, aqui como está falando aqui, reverenciado, que só havia um Deus a ser reverenciado, ou seja, só um Deus a ser reverenciado, a um Deus ser obedecido, porque nós estamos falando que eles já viviam numa cidade, numa civilização politeísta, e nós vemos que a adoração a Deus é monoteísta, a adoração a um Deus só. Pessoas separadas. Um outro aspecto significativo da institucionalização da adoração em Israel foi a separação de um tipo de uma tribo inteira para os serviços relativos ao louvor e adoração, e mais especificamente uma família para o exercício do sacerdócio. É aquilo que nós estamos falando. A família de Arão foi designada para o ofício do sacerdócio, né? Nós vemos aqui que a família dele foi escolhida naquele momento, quando a vara de Arão floresceu, né, e colocaram a vara, enterraram a vara, e depois outro dia foi lá, e foi um momento que Deus colocou, porque o povo estava muito assim, esse Moisés, Arão aí, né, tá, vamos dizer assim, Arão ficava muito com Moisés, então por que está escolhendo só ele? Então Deus, tá bom, vamos fazer assim, fez um teste com o povo, quem passa no teste é Arão, Deus abençoa, o povo respeita, e Deus diz que Arão que seria, né, o sumo sacerdote, a sua família, a sua tribo, que teria que cuidar do tabernáculo, montar, desmontar. Deus separa até as pessoas para que pudessem ter esse ofício. Então cada um de nós temos o nosso lugar no reino de Deus. Temos os nossos afazeres no reino de Deus. Temos o nosso trabalho no reino de Deus. E Deus quer que nós respeitemos as suas decisões. Deus quer que nós façamos com que o reino de Deus ele cresça. Mas para isso nós temos que respeitar o seu reino, né? Então aqui, contudo não se pode negar o grande sacrifício que estava ligado a essa honraria. Os filhos de Levi não teriam parte na herança que todo o povo receberia. Se todo o povo vivia impulsionado pela fé, muito mais os levitas. Basta levar em consideração que em tempos de crise, quando a colheita era escassa, consequentemente as ofertas também eram reduzidas. E em última instância, a alimentação dos levitas e sacerdotes estavam comprometida. Assim sendo, além das honras, havia muitos sacrifícios. Então, quando existia uma crise no país, os levitas e sacerdotes, vamos dizer assim, a tribo de Levi,
seria afetada, porque Deus disse que eles não trabalhariam, mas, vamos dizer assim, que seriam sustentados pelo povo. Mas, irmãos, não pense que os levitas ficavam de pé para cima, não, e uma vez ao dia ia lá para poder fazer o sacrifício. Não, irmãos, não era assim, não. Eles tinham que sacrificar praticamente o dia todo, existia o sacrifício, e existia sangue no tabernáculo, dentro do tabernáculo, e ficava tudo muito sujo, irmãos. Eles tinham que limpar tudo aquilo e desmontar, e eles teriam que carregar. Só eles podiam carregar o tabernáculo, a arca. Então nós vemos que o serviço não era muito fácil, não. E mesmo quando foi colocado uma terra que o tabernáculo, vamos dizer assim, ficou meio que fixo, tinham muito trabalho, porque o povo vinha e eles tinham que dar toda a atenção para o povo, e todo o sacrifício que era feito, como nós estamos falando, tinha que ser limpo, e ficavam tocando. Então, por isso que nós vemos lá Davi, ele faz até, né, os turnos dos sacerdotes. Todos teriam que trabalhar. Não pense que ficava de pé para cima o dia todo, e quando dava 5 horas da tarde ia lá, fazia um sacrifício, e quando às 6 horas voltava para casa. Não, irmãos, tinha muito trabalho. É claro que depois a gente vê que se perde um pouco isso, lá já, né, 400, 500 anos antes de Cristo, ou até mais. Nós vemos que os sumos sacerdotes começaram a defraudar o povo, mas aí já é uma outra questão. Mas no momento aqui, no começo aqui, era assim que era feito. O sumo sacerdote, os sacerdotes, a tribo de Levi teria que trabalhar. Trabalhar no sentido não de colher, não de plantar, não. Trabalhar no serviço do reino, para que o povo pudesse ser abençoado, para que pudesse se revestir bênçãos, e revestir as bênçãos para o povo. Então Deus, ele faz isso. E aqui, nosso pense aqui de novo, você estaria disposto a abrir mão de todo o conforto e bem-estar pessoal para viver inteiramente para o serviço de Deus? Era isso que os levitas faziam. Eles não tinham nenhum conforto aqui no começo. Como nós estamos falando lá na frente, a coisa muda de figura. Mas aqui no começo eles não tinham conforto nenhum. Eles tinham que viver e depender exclusivamente do povo e depender exclusivamente de Deus, porque Deus abençoando o povo deveria trazer para eles. Então, nós teríamos essa coragem? Pense nisso, irmãos. Não trabalhar e tal, mas pensar que deveria ser sustentado pelo povo e mesmo assim continuar trabalhando? Pensemos nisso, irmãos. O nosso 3 aqui, meus irmãos, a institucionalização da fé hoje. É inevitável institucionalização, a inevitável institucionalização. Assim como Israel cresceu vertiginosamente no Egito, as igrejas evangélicas brasileiras multiplicam-se de maneira notável durante o século XX. De denominações que se reuniam em casa, geralmente da periferia, tornaram-se em grandes instituições espalhadas em todo o território nacional. Ou seja, igrejas que cresceram em periferias, né? Porque onde o povo é mais carente, o que acontece? Se espalha pelo Brasil, por classes sociais mais elevadas e também pelo mundo. Então, a partir do momento em que as igrejas deixaram de realizar apenas atividades espirituais e precisaram atuar civilmente, na aquisição de imóveis, contratação de pessoal, compra de bens, sua institucionalização foi algo irreversível. A natureza essencial da igreja é espiritual, por isso mesmo, quando ela trata de assuntos materiais, deve fazer tudo com ética, lisura e justiça. Então, ou seja, hoje a igreja, nós vemos que não é só... Então, irmãos, como nós vemos aqui, quando Deus ele fala para o povo, ele cria o quê? Uma natureza essencial da igreja espiritual. Por isso mesmo, quando ele trata de assuntos materiais, deve fazer tudo com ética, justiça e lisura, ou seja, tudo com ordem. Porque Deus ele deixa tudo aquilo que o povo deveria fazer escrito. Então o povo só deveria seguir aquilo que está escrito. Como nós temos a palavra de Deus, tudo está na palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Cumprir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então Deus, ele deixa tudo escrito para que o povo pudesse seguir. O 2 aqui na minha igreja, só quem canta e prega são os oficiais. Infelizmente, esta frase sintetiza a realidade de muitas igrejas locais, aquilo que aparentemente é fruto de uma maior organização e preparo. Muitas vezes apenas formalidade. A Bíblia deixa bem claro que através da obra de Cristo somos todos sacerdotes de nova aliança.
Por isso, universalmente capacitados para falar de Cristo, todos nós somos. Todos nós podemos falar do amor de Deus. É claro, meus irmãos, alguns estudam mais, outros não ligam para estudar, alguns oram mais, outros não se preocupam em orar, alguns buscam mais a Deus, outros não se preocupam em buscar, né? Mas aqueles que buscam mais, que oram mais, que lê mais a Bíblia, que procura conhecer mais, tem mais conteúdo para falar. Mas todos nós podemos falar do amor de Deus através dos nossos testemunhos, através das nossas palavras. Então, todos nós somos capacitados, porque tem lugar, como nós falamos aqui, quem fala são só os oficiais, até dando uma cutucada, de repente, alguma denominação. Mas aqui, e por isso universalmente capacitados para falar de Cristo. A beleza do pentecostalismo sempre foi a espontaneidade da participação leiga, ou seja, pessoas que não conhecem, não tem tanta profundidade assim nas coisas, nos estudos, nas histórias, nas revelações bíblicas, né? Então isso é bonito porque Deus usa essas pessoas para que possa falar com autoridade, com determinadas pessoas. Às vezes a pessoa conhece só uma passagem bíblica, mas através daquela passagem bíblica, Deus usa ela para que venha outra pessoa ser salva. Claro, a gente não pode se acomodar também, só conhecer uma passagem bíblica, mas às vezes é aquilo que a pessoa tem naquele momento. Mas Deus usa aquilo porque é a sinceridade do coração da pessoa para que possa alcançar uma outra pessoa. Então, isto é, daqueles que têm uma formação específica, mas cheio de Deus, anunciam publicamente as obras de Jesus. Então, às vezes a pessoa não tem uma formação teológica, vamos dizer assim, não fez um curso teológico, um bacharel, não fez. Mas o que ela tem, ela lê a Bíblia, ela busca Deus em oração. Mas às vezes ela não faz teologia por relaxo, vamos dizer assim, porque às vezes não dá tempo, seus afazeres no cotidiano, família, trabalho, às vezes não tem como conciliar. Mas aqui nós vemos que Deus, mesmo assim, usa essas pessoas. Porque essas pessoas estão lendo a Bíblia, estão buscando a Deus. Então isso facilita o agir do Espírito Santo. Porque Deus, o Espírito Santo, só usa o conteúdo que nós temos. E se nós temos aquele conteúdo para passar com sinceridade, com amor a Deus. Não passar sendo orgulhoso, sendo soberbo. E aqui no 3... perigos contemporâneos da igreja enquanto instituição. A relação igreja-estado e sociedade civil torna-se perniciosa quando existe troca de favores. Esse é o problema, irmãos. Quando existe troca de favores entre igreja e a sociedade civil, há um perigo muito grande. Né? Não é, vamos dizer assim, segredo para ninguém. Nós vemos que na época de eleição, vários políticos vêm para a igreja, alguns até ajudam em congressos, de repente arrumam a calçada da igreja, de repente faz alguma coisa para a festa, ajuda com a questão da organização da festa, porque quer aparecer lá, quer dar uma palavra, a igreja cheia, né? Uma festa, um congresso normalmente, e aí quando acaba, vai embora. O que acontece? Acaba trazendo más influências para o povo de Deus. Então o povo de Deus fica sem saber, poxa, mas esse político aí, ele não é nenhum obreiro e está no púlpito. É complicado. Eu particularmente eu não concordo com um político que não é presbítero, nem evangelista, nem pastor, sentar no púlpito. Eu, particularmente, eu não concordo. Mas tem muitos que concordam, mas eu não concordo, porque a igreja é uma instituição privada. Né? Nós vemos que mesmo que não pague imposto, mas é uma instituição que é, vamos dizer assim, sustentada pelos fiéis. Então, mas tem que dar honra para os seus governantes. Tudo bem, dá honra sentado na cadeira embaixo. Amém? Então, nesse caso, a ética cristã é ferida, priorizando mais os homens que o reino de Deus. Então as pessoas às vezes priorizam mais as pessoas, os políticos, de repente, as suas propostas, do que as pessoas carentes que ajudam no dia a dia na igreja, no funcionamento da igreja, que oram, que buscam dentro da igreja para que almas possam ser salvas. Tais relações trazem escândalos e são uma das principais causas de abandono da fé. Algumas pessoas erroneamente chegam a afirmar que a estrutura igreja já faliu e está ultrapassada. Discordamos absolutamente deste ponto de vista. A vida em comunidade é a essência do cristianismo. Claro, irmãos, nós discordamos sim, mas nós temos que estar, vamos dizer assim, entendidos da realidade qual vive hoje. Né? Porque hoje as igrejas não são mais uma instituição de fé, de amor, de busca ao Senhor, não, é uma instituição financeira. Né, que as pessoas vão, pregam a palavra de Deus, dá suas palestras, não vou nem dizer pregações, mas as suas palestras motivacionais, e por enquanto isso enche o templo, o seu templo, e as pessoas saem de lá mais leves, como se fosse uma sessão psiquiátrica, uma sessão de psicólogo.
né? Então, às vezes a pessoa não precisa pagar para um psicólogo nem para um psiquiatra. Vai na igreja, o pastor lá vai dar uma injeção de ânimo em você e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí já tem mais força para poder encarar a semana. Deus não é assim. Deus, ele quer que a gente venha ter a realidade, o arrependimento, a busca. E Deus fala para nós a verdade, não aquilo que a gente quer ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Chegam a afirmar, mas agora o nosso pensa aqui, sem dúvida alguma, ou os desigrejados não possuem fundamento real para suas argumentações. Isso porque a razão de nossa fé é Cristo e ninguém mais. Então alguns desigrejados que falam que são crentes, mas não vão para a igreja nenhuma, porque não quer dar dinheiro para pastor, porque isso, porque aquilo, né? Eles não têm sua fé em Cristo e em ninguém mais. Não adianta dizer que tem fé em Cristo, que acredita em Cristo, mas não vai para a igreja. Não, irmãos. Quem crê, congrega. E o nosso ponto importante, a natureza espiritual e o aspecto legal são duas faces inegáveis desse plano amoroso criado por Deus. Para a humanidade denominada igreja, já houve um tempo quando as instituições civis eram menos desenvolvidas que a igreja, não necessitava da estrutura institucional. Hoje não é mais possível. Então nós vemos que algumas coisas até da sociedade civil tem que ser mesmo, a gente tem que estar em acordo com a igreja, mas não tudo. Não essas aberrações que nós vemos. Algumas coisas, claro, irmãos, nós temos que acatar. Claro, nós vivemos em sociedade, nós temos que acatar. Mas não esses absurdos que nós estamos vendo, essas, vamos dizer assim, essa exploração que nós estamos tendo nestes dias. Então perceba que tudo vai se modificando, que tudo vai caminhando e a palavra de Deus está se cumprindo. E as coisas estão caminhando, às vezes a gente fala para bem. Não, irmão, infelizmente as coisas se caminham para o mal. E a nossa conclusão, se como detalhadamente vimos a institucionalização da fé dos judeus não foi um momento de retrocesso ou fragilização do relacionamento do povo com Deus, mas ao contrário, um processo de amadurecimento e fortalecimento dos interesses coletivos, também devemos crer que não são normas ou legislações humanas que roubarão a essência da adoração a Deus e de nossa comunhão uns com os outros. Então, não vai ser ninguém dizendo ou querendo colocar outras coisas no meio da adoração ao Senhor que tem que mudar o meu desejo de buscar a Deus, que tem que mudar o meu desejo de estar com o Senhor. Então nós vemos o quê? Que tudo isso está acontecendo, mas o que nós somos? Nós temos que ser verdadeiros adoradores, em que adoram o Pai em espírito e verdade. Não importa se é nesse monte ou naquele monte, não importa se a sociedade está assim ou não está, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Nos colocando diante de Deus, nos humilhando, nos arrependendo acerca da nossa vida. Amém, irmãos? Você que não assinou nosso canal está convidadíssimo a assinar, e eu abro a minha agenda para os irmãos. Se os irmãos assim gostariam de repente me convidar para levar uma mensagem para os irmãos na sua denominação, na sua igreja, seria um grande prazer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.